Podemos sentar. Amados irmãos, hoje nós ouvimos o Evangelho do evangelista São Lucas. É o evangelista da misericórdia, ele que compreendia bem as fragilidades humanas, porque ele era médico, e por isso que ele coloca o seu evangelho muito forte, as parábolas da misericórdia de Jesus. E hoje nós temos estas duas parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida. É Deus que corre atrás daquela ovelha perdida, é Deus que vai ao encontro daquela única moeda perdida. Jesus fez essa parábola, ele falou essa palavra justamente para corrigir os fariseus. Os fariseus começaram a criticar a Jesus. Olha, ele está conversando com os pecadores, com os publicanos. E aí começou aquela murmuração, aquela pessoa que está ali pronta para condenar. Evidentemente que o mundo condena o próprio mundo, mas Jesus é diferente. Ele não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio como um médico para curar os enfermos, para aquelas almas que mais precisam dele. Esta é a grande misericórdia de Jesus. E essa é a insistência de Deus em buscar aquela alma perdida. Deus não faz uma lógica, não faz uma matemática, porque Ele vai atrás. Se a gente olhar humanamente, para que deixar 99 ovelhas? E atrás de uma única ovelha, deixar o rebanho para enfrentar talvez o deserto, buscando uma única ovelha? Ela quis fugir, deixa ela para lá. Deus poderia pensar assim: para que buscar aquela única medalha, aquela única moeda que está perdida, se eu tenho um monte de moedas? Mas Jesus, ele tem esse coração apaixonado pelas almas. Ele sabe o valor de cada alma. Muitas vezes a gente não sabe o valor da nossa alma, mas Deus sabe o valor da nossa alma, por isso que Ele vai atrás. Por que Ele sabe? Por que Ele se interessa tanto? Em primeiro lugar, que a nossa alma é criada à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou e Ele nos conserva aqui. Se a gente fazer um paralelo com a própria vida trinitária, a vida de Deus, é assim como Deus é eterno, a nossa alma, uma vez criada, ela também é imortal. Assim como Deus tem uma única natureza em três pessoas, também a nossa alma, fazendo essa comparação, tem uma única essência, mas três principais faculdades: a memória, nossa inteligência e a nossa vontade. Assim como Deus é invisível, a nossa alma também é invisível. A nossa alma é racional, ela tem essa grande utilidade de separar a gente de qualquer outra coisa, de qualquer outro animal, de qualquer outro bicho, porque ela é racional, ela é diferente. Deus criou a nossa alma à sua imagem e semelhança. Nós temos uma semelhança com o próprio Deus, por isso que Jesus reconhece o valor de cada alma. Uma coisa, quando é rara, essa coisa se torna preciosa. E a nossa alma também é uma só. A gente não tem duas almas, tem duas chances. Se eu salvar a minha alma, tudo está feito, tudo está salvo. Mas se eu perder a minha alma, tudo está perdido, porque é uma só. Ela é rara, e Jesus vai atrás daquela única alma que está distante do seu amor, do caminho do céu. Ele se interessa, porque Ele sabe o valor, a beleza, a grandiosidade que tem em cada alma criada à imagem e sua semelhança. Como tem valor a nossa alma perante Deus. Por isso que a gente tem que dar valor também à nossa alma. A nossa alma é tão importante que até o demônio sabe disso, né? Hoje nós ouvimos na primeira leitura São Pedro falando para nós, primeiro Papa pregando para nós: cuidado, porque o demônio é como o leão, está ali a todo momento. Se você der bobeira, ele morde, porque ele sabe o valor de uma alma. O demônio quer aquela alma ali. Basta lembrarmos aquela passagem que o demônio tenta Jesus no deserto, as tentações do demônio contra Jesus. O que o demônio fala para Jesus? Tudo isso te darei, mas você tem que me adorar. O demônio está disposto a dar tudo, a entregar o mundo inteiro para você, desde que a sua alma seja dele, desde que você seja escravo dele. Porque ele sabe, para ele é importante aquela alma, cada alma para o demônio é importante.
E por isso que Jesus dá essa grande importância também ao buscar a ovelha perdida, a moeda perdida. Ele corre atrás da gente. Ele sabe o nosso valor. E Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa alegria. Parece até que Deus precisa da gente. Deus ficar buscando as almas perdidas, ficar insistindo conosco. Parece que Deus está mendigando, parece que Ele precisa da gente. Tal é o amor de Deus. Mas Deus, mais do que recebe, querer receber, Ele quer dar, Ele se doa a nós. Ele quer comunicar a nós a sua glória, a sua própria divindade no céu. Quer comunicar a nós a sua alegria, a sua felicidade. Deus é bom. Ninguém acrescenta nada ou diminui nada na glória de Deus. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de acréscimo nem diminuir nada. Ninguém tem capacidade disso. Mas Ele quer mesmo assim correr atrás da gente, se doar. E Ele nos criou, amados irmãos, apesar de saber das nossas fragilidades. Quando às vezes a gente tem isso na nossa vida. Se eu soubesse que fulano era assim, que ciclano era assim, com meu irmão, com meu sócio, que aquela pessoa era assim, não teria feito negócio com aquela pessoa. Mas olha a lógica de Deus. Apesar das nossas misérias, e muitas vezes a gente dá as costas para Deus, Deus nos criou mesmo assim. Deus sabia que a gente ia pecar, que a gente ia ofendê-lo, mas Ele quis, Ele nos ama. Por isso que nós estamos aqui. E nos conserva, mesmo aquelas pessoas, os injustos, os pecadores que estão ofendendo a Deus pelos seus membros, pela sua própria alma. Mas Deus conserva os justos e também os injustos. Esse é o mistério da igreja, do reino de Deus, né? O joio e o trigo. Mas Deus conserva a todos no seu ser, por isso que nós estamos aqui. Quem sustenta a nossa existência aqui é o próprio Deus. Apesar de a gente usar muitas vezes da nossa vida para pecar e para ofendê-lo, Ele nos conserva. Ele nos redime, como nós ouvimos também na primeira leitura. Jesus nos redimiu. Apesar dos nossos pecados, Ele se entregou por nós, pelos injustos, pelos pecadores. É raro acontecer, mas talvez é mais fácil você dar a vida pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai. Às vezes isso acontece, mas dar a vida pelos injustos, pelos inimigos, e Jesus fez isso. Cada alma que estava zombando ali no Calvário de Jesus, né, talvez zombando, indiferente, rindo, Jesus no seu íntimo ele pensava: eu estou subindo o Calvário porque eu os amo. Cada pessoa que estava ali flagelando Jesus na sua carne: eu entrego a minha carne porque eu te amo. No Calvário, já chegando na cruz, aqueles soldados, os carrascos: eu entrego a minha vida porque eu te amo. Talvez Jesus não tinha força para falar isso toda hora, mas no coração dele era isso: eu estou entregando por você, que está me flagelando, que está me coroando de espinhos, que está zombando de mim. Eu vim para os injustos, para os pecadores. E aí, olhando para a cruz, a gente entende o valor da nossa alma. Falava na festa do coração de Jesus, esse amor sem medida de Jesus na cruz. Ali a gente entende o valor de cada alma. Ali a gente entende como que eu devo cuidar da minha alma, porque a minha alma para Deus é importante. Alimentar a minha alma pelos bons costumes, nutrir a minha alma, fortalecer a minha alma, porque Deus quer o bem. Deus me solicita, Ele está sempre insistindo pela nossa salvação, derramando graças, benefícios, ou talvez até permitindo certas desgraças na nossa vida, enfermidades, adversidades, para a gente lembrar disso. O mais importante é colocar o nosso coração em Deus para a gente salvar a nossa alma que tem um valor muito grande, infinito talvez diante de Deus, porque Deus é o autor, Deus é o artista da nossa alma, é Ele que nos criou. Portanto, a nossa alma tem esse valor imenso diante de Deus. Vamos, portanto, amados irmãos, aprender essas lições. Ao mesmo tempo, hoje, reconhecendo, agradecendo a Deus a sua tamanha misericórdia. Que grande misericórdia Deus tem para conosco. Nós estamos aqui por causa dEle, apesar de todos os nossos pecados. Deus nos ama, Deus morreu por nós, Deus nos criou e continua cuidando da nossa alma, insistindo para que nós busquemos a penitência do coração. Por isso que o evangelista termina dizendo: haverá mais júbilo, mais alegria diante de um pecador que faça penitência do que 99 justos que
que não precisam de penitência. Então façamos a penitência do nosso coração, para que o nosso coração seja de Deus. Vamos mudar sempre a nossa vida para melhor, buscando esse crescimento espiritual, para que haja alegria no coração de Deus, no céu, diante dos anjos, pela nossa conversão diária, e trilhando com Deus nessa terra, valorizando a nossa salvação, a nossa alma. Nós vamos um dia também participar dessa glória que Deus tanto quer para cada alma desta terra. É lá que nós vamos gozar eternamente. Amém. Temos com convicção a nossa profissão de fé.